Olá! Então, a questão central aqui é essa. O que acontece quando o império, de repente, fica sem imperador? Pois é, o Brasil viveu exatamente isso, ali entre 1831 e 1840. Esse vácuo de poder, essa ausência de uma figura central, abriu a porta para uma década de pura instabilidade, de muita agitação e de conflitos que por muito pouco não racharam o país de vez. Para a gente entender o cenário, Dom Pedro I tinha ido embora e o filho dele era só um menino, não podia assumir o trono. Então o Brasil passou a ser governado por regentes. Só que essa solução, na prática, gerou uma agitação política enorme. Em várias províncias, a insatisfação com o governo central e o sonho de autonomia só cresciam. O país era literalmente um barril de pólvora. Só faltava acender o pavio. E o pavio foi aceso primeiro nas camadas mais populares. As primeiras grandes revoltas foram alimentadas pela pobreza extrema, pela desigualdade brutal e pela total falta de voz, de representação política para a imensa maioria da população. A primeira grande explosão foi a cabanagem lá no Grão-Pará, onde hoje é a região amazônica. E o nome já diz tudo. Cabanos vinha das condições de vida dos revoltosos, indígenas, negros escravizados, ribeirinhos, gente que vivia em cabanas super precárias. Foi uma revolta que nasceu da miséria absoluta contra a elite que mandava em tudo. E aqui a gente tem que parar para entender a dimensão da tragédia. O custo humano da repressão foi uma coisa absurda. O governo central reagiu com uma violência inacreditável que levou à morte de mais de 40 mil pessoas. Para se ter uma ideia do que isso significa, a província inteira tinha uns 100 mil habitantes. Quase metade da população foi simplesmente dizimada. É, sem dúvida, um dos conflitos mais mortais de toda a nossa história. No mesmo ano, lá em Salvador, na Bahia, estoura uma revolta urbana com uma cara bem diferente, a Revolta dos Malês. O que ela tinha de tão único era o perfil de quem liderava. Os malês eram negros muçulmanos, muitos já libertos, que sabiam ler e escrever em árabe. Ou seja, a motivação ali era tanto política quanto religiosa. E os objetivos deles eram inacreditavelmente radicais para a época. Eles não queriam só uma vida melhor, o plano era bem maior. Acabar de vez com a escravidão, com a imposição da fé católica e fundar uma república própria, governada por eles, por negros. Era, de fato, um projeto de revolução completo. Pulando um pouco no tempo, a gente vai para o Maranhão, onde aconteceu a balaiada. O nome curioso vem de um dos líderes, o Balaio, um artesão que fazia cestos. Essa revolta juntou todo mundo que era pobre no campo, trabalhadores livres, escravizados, vaqueiros, contra a elite dos grandes fazendeiros, num momento de crise pesada na economia do algodão. Mas olha só que interessante, o descontentamento não vinha só de baixo. As elites das províncias, os grandes proprietários de terras, também estavam cheios de queixas contra o governo central. A insatisfação dos mais ricos também acabou virando conflito armado. E o maior exemplo disso foi no Sul, a Guerra dos Farrapos, que foi a rebelião mais longa de todas. Diferente das outras que a gente viu, essa foi uma revolta comandada pela elite. Os estancieiros gaúchos, os grandes criadores de gado, estavam furiosos com os impostos altíssimos sobre o charque, a carne seca que eles produziam. A produção deles simplesmente não conseguia competir com a da Argentina e do Uruguai. E essa comparação aqui mostra dois Brasis completamente diferentes. É gritante. De um lado, a gente tem a cabanagem, que foi a luta desesperada dos mais pobres, literalmente para sobreviver, e que acabou num massacre. Do outro, a Guerra dos Farrapos, a luta da elite por vantagens econômicas, e que terminou como? Com um acordo de paz, com anistia geral, e os líderes rebeldes ainda foram incorporados no exército imperial. A diferença de tratamento é absurda. Teve também a Sabinada, de novo na Bahia, que foi uma revolta meio que no meio do caminho. Liderada por um médico, Francisco Sabino, ela atraiu muita gente da cidade com a ideia de criar uma república, mas só até o imperador crescer. Só que o ponto fraco dela foi fatal. Ela defendia libertar os escravizados nascidos no Brasil. Isso foi o suficiente para a elite agrária mais poderosa virar as costas. E sem esse apoio, a revolta não foi para frente. Bom, com o país pegando fogo de ponta a ponta, o governo regencial precisava dar uma resposta firme. E para isso, a aposta foi na força militar e numa figura que se tornaria a peça-chave na repressão a todos esses movimentos. E esse homem era Luiz Alves de Lima e Silva, que o futuro conheceria como Duque de Caxias. Ele virou o cara para resolver esses problemas, o comandante encarregado de pacificar as províncias. Foi ele quem acabou com a balaiada no Maranhão e anos depois foi ele quem negociou o fim da longa Guerra dos Farrapos lá no Sul. Mas mesmo com o exército agindo, a instabilidade não acabava.
A elite política do Rio de Janeiro começou a chegar a uma conclusão. Só uma coisa poderia restaurar a ordem de vez: a figura de um monarca. A solução na cabeça deles era colocar o jovem Pedro II no poder, e o mais rápido possível. E isso nos leva direto para o ato final dessa crise toda. Uma manobra política radical, um último recurso desesperado para tentar de algum jeito unificar o país e dar um fim ao caos. Essa jogada ficou conhecida como o golpe da maioridade. A articulação política foi muito bem feita. Primeiro, eles criaram o tal Clube da Maioridade, só para defender essa ideia. Depois, em julho de 1840, os parlamentares foram lá e simplesmente exigiram que a maioridade do príncipe fosse antecipada. O regente que estava no poder protestou, claro, mas foi atropelado por uma lei aprovada às pressas e pronto, Pedro II foi coroado imperador do Brasil. E qual era a idade do jovem que recebeu nas mãos o destino de um império gigantesco e em chamas? 14 anos. Apenas 14 anos. Um adolescente. Isso mostra o nível de desespero da classe política para encontrar um símbolo de unidade, qualquer coisa que pudesse finalmente pacificar o país. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. A coroação de Dom Pedro II marcou sim o fim das grandes rebeliões e o começo de um longo período de estabilidade. Mas a pergunta que fica é: coroar um menino de 14 anos resolveu de verdade as profundas desigualdades que causaram todos esses conflitos? Ou será que apenas silenciou esses problemas sob o peso da autoridade de um novo imperador?